Olá, meus estudantes, como vão vocês? Hoje iremos passear pelo mundo da literatura. Para nos aprofundarmos hoje, escolhi a obra Dom Casmurro, escrita pelo grande escritor Machado de Assis. Antes de mais nada, aprofundarei com vocês um pouco acerca da biografia do autor. Seu nome completo seria Joaquim Maria Machado de Assis. Nasce em 1839 no Rio de Janeiro, filho de um pintor e uma lavadeira. Ele era um escritor autodidata, ou seja, ele se aprofundava ao máximo, estudando diversos conteúdos. Sendo assim, ele adquiriu uma profunda cultura literária. E ele pode ser considerado na atualidade como o maior escritor brasileiro em prosa. Casou-se com Carolina Xavier de Novaes, iniciando assim uma carreira burocrática. Foi um dos fundadores e presidentes da Academia Brasileira de Letras. Morreu aos 69 anos em 1908, no Rio de Janeiro, vitimado pela arteriosclerose, em 29 de setembro. Adiante do exposto, vejamos que Machado era um homem extremamente inteligente e um homem de inteligência visionária. Era um homem moderno para a época e um homem que conseguiu superar seus limites. Neste próximo slide, o quarto slide, vejamos a análise e resumo da obra. A obra conta a história de Bentinho, um homem que sofre devido ao grande ciúme que sente por sua esposa, Capitu. Esse ciúme faz com que Bentinho acredite que Capitu o traiu com seu amigo Escobar. Durante a obra, Bentinho nos coloca diante de situações para que ele prove que Capitu realmente o traiu. Porém, essas situações e cenas são muito tendenciosas, pois o narrador é levado principalmente pelo ciúme. Então, vejamos que, analisando a estrutura psicológica de Bentinho, percebemos que ele é um homem atormentado pelo ciúme. E isso traz para ele uma série de perturbações internas, criando uma série de situações constrangedoras, dentre elas a neurose de que Capitu o traiu. No slide 6, nos aprofundaremos acerca da estrutura da obra. Dom Casmurro possui 148 capítulos de diversas dimensões, predominando os curtos. Sendo assim, podemos concluir que os capítulos da obra Dom Casmurro não são muito longos. A ação predomina o elemento psicológico. A narrativa é digressiva, ou seja, interrompida todo o tempo por fugas da linearidade para acrescentar pensamentos ou lembranças fragmentadas do narrador. Então, perceba que ao tempo todo o narrador faz a retrospectiva de fatos passados, quebrando o pensamento. No slide 5, análise e resumo da obra. Esta obra é dividida em 3 partes. Na primeira parte, temos a infância e uma parte da adolescência de Bentinho, ou seja, seus primeiros passos, a sua primeira infância, o nascimento, a trajetória de vida inicial.
Na segunda, mostra o seminário e o ciúme que Betinho sente por Capitu. Mostram também o casamento de Escobar e Sancha e a saída do seminário. Já a terceira parte mostra a relação de Capitu e Bentinho e a morte de Ezequiel. Nos dois últimos capítulos temos uma explicação final que fecham a obra como um ciclo. No slide 7, veremos a estrutura da obra. O foco narrativo, narrado em primeira pessoa por Bento Santiago, que escreve a sua história de vida. Dessa forma, o romance funciona como uma pseudobiografia. O espaço. Vejamos o espaço onde a obra se desenrola. A obra se passa no Rio de Janeiro por diversos bairros e ruas, então não há um bairro específico, nem uma rua específica, desde o Engenho Novo até a rua de Mata Cavalos, como passou sua infância e conheceu Capitu. É interessante ressaltar que as duas casas são muito semelhantes em todos os seus aspectos. Ainda falando sobre a estrutura da obra, no slide 8. O tempo é cronológico. A primeira referência é o ano de 1857, no momento que José Dias surge a Dona Glória a necessidade de apresentar a ida de Bentinho para o seminário. O próximo ano seria em 1858, quando Bentinho foi para o seminário para estudar aspectos religiosos. Em 1865, Bentinho e Capitu contraem matrimônio. Em 1872, Bentinho e Capitu decidem se separar. Cada período forma um ciclo completo: ascensão, plenitude, declínio ou morte do sentimento amoroso. Mas em nenhum período a história, o capítulo, é tido como fragmento. Há um começo, um meio, um fim, uma sequência lógica. Agora, a partir do slide 9, iremos analisar todos os personagens. A primeira seria Capitu. É um enigma, pois ninguém sabe se ela traiu Bentinho ou não. A versão que temos é de um marido extremamente ciumento. Ela sempre se consegue se sair bem e consegue ser dissimulada. Alguma descrição das características de Capitu: olhos de ressaca e de cigana oblíqua e dissimulada. Inteligente, prática, personalidade forte e marcante, acaba se tornando a dona do romance. O silêncio de Capitu deixa ainda mais dúvidas sobre o possível adultério. Diante disso, podemos concluir que a personagem Capitu é uma mulher extremamente bonita, extremamente inteligente, que sabe se sair das saias justas e é enigmática, pois na obra não se tem a certeza de que ela traiu ou não o marido. Nota-se um ciúme excessivo. Não se sabe se é do nada ou se realmente o personagem presenciou algum fato concreto. Capitu se tornou uma personagem muito mais enfocada do que o Dom Casmurro. Próximo personagem, Bentinho, Dom Casmurro. Revela-se como uma criança tímido, sem muita iniciativa e dependente da mãe. Bentinho tem uma imaginação fértil e é amigo de Escobar. Desiste da carreira sacerdotal e ingressa na faculdade de Direito. Forma-se aos 21 anos, é rico, tem um filho chamado Ezequiel e é extremamente
ciumento. Então vejamos que Bentinho era um homem extremamente inteligente por ter cursado direito, por ter frequentado o seminário, porque na obra já descrita anteriormente, o ano mostra que um homem que se preparava para ser sacerdote era preparado para falar com nobres e plebeus. Apesar de ele ter um profundo conhecimento intelectual, ele era um homem tido como bobão. Só vivia no rabo da saia da mãe. Não conseguia se sair das saias justas da vida. Do personagem Dona Glória, slide 11. Mãe de Bentinho, fica viúva cedo. Mulher determinada e de fibra que administrava os bens deixados pelo marido. É religiosa, apegada às tradições e ao passado. Vejamos então aí que Dona Glória, mãe de Bentinho, era uma mulher de inteligência visionária e, para a época, uma mulher extremamente evoluída, que ao invés de cuidar da casa, administrava todos os bens deixados pelo marido. Marca-se aí uma profunda religiosidade. Era uma mulher tradicional que se apegava a todos os aspectos do passado. O personagem José Dias, agregado da família, gostava muito de Bentinho. Era bajulador de ideias coxas. Realçava-se com superlativos e usava-os com frequência ao longo da narrativa. Então, percebamos que José Dias era o tido como puxa-saco e, para bajular as pessoas, recorria a um vocabulário peculiar e aprofundado. No slide 12, ainda falando sobre personagens, detalharemos Escobar, que era amigo de Bentinho, casado com Sancha. Um tanto misterioso, ele morre afogado. Percebamos que Escobar é um personagem extremamente enigmático. E para que o leitor entenda a característica psicológica dele, é necessário que haja um certo exercício mental. Ezequiel, o filho de Dom Casmurro e Capitu, pejorativamente chamado pelos pais de filho do homem, gostava de imitar os outros. Vítima da suspeita do pai, acabava sendo afastado, assim como a mãe, para a Suíça. Diante disso, podemos concluir que Bentinho, o Dom Casmurro, ele não tinha certeza se Ezequiel era seu filho ou não. Sendo assim, ele o discriminava. Percebe-se em Ezequiel um perfil de imitador, um perfil humorista, um perfil cômico. E diante da suspeita de Ezequiel ser filho bastardo, Dom Casmurro, o Bentinho, exilou os dois para a Suíça. No slide 13, detalharemos agora o estilo da época individual. O realismo é um estilo de época da segunda metade do século XIX, marcado por uma forte oposição às idealizações românticas. Personagens realistas apresentam mais defeitos do que qualidades, destacando-se as temáticas do adultério, dos interesses econômicos, da ambição desmedida e da dissimulação e da vaidade. Machado foi o mais fino analista da alma humana, mergulhando densamente na psicologia de suas personagens para decifrar-lhes os enigmas da alma. Seu estilo não é linear, como nos demais realistas, mas digressivo, paródico e metalinguístico.
Então percebam que trata-se de um autor que realmente possuía uma transversalidade muito grande de conhecimentos. Podemos classificar Machado de Assis como um autor prolixo, isto é, ele descreve a paisagem, o acontecimento nos mínimos detalhes e descreve os seus personagens fisicamente e psicologicamente, bem como todo o cenário. Para finalizar, estudaremos a problemática da obra. O principal tema da obra é o ciúme, que surge da dúvida do narrador. Este tenta fazer com que o leitor acredite que houve um adultério, e então todos os atos de Bentinho sejam perdoados. A obra resulta de um pseudo-autor que tenta recompor o passado. A obra mostra também como Bentinho vai se tornando um homem fechado, solitário, teimoso, ou seja, um casmurro. Percebam diante disso o espetáculo desta obra de Machado de Assis. Eu vos aconselho a lerem diversas vezes, porque a cada vez que você lê uma obra deste estilo, você consegue visualizar aspectos diferentes. E todos esses aspectos são verdadeiros. E no final, com diversos pedaços de retalho, podemos construir uma colcha e passear cada vez mais pelo mundo da literatura. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like. Não deixem de assistir o nosso canal. Até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus.